Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caros irmãos e irmãs, saúdo-vos a todos no lugar onde cada um se encontra e reunimos-nos para celebrar a Eucaristia neste tempo da Quaresma e hoje celebramos a festa da Cadeira de São Pedro, uma festa que nos une de modo especial ao Santo Padre Francisco, ao seu ministério de comunhão e de unidade de todos os cristãos em torno da fé apostólica. Vamos, nestes dias que vivemos, entregar a nossa vida ao Senhor, revigorar a nossa fé na escuta da Sua Palavra e no alimento espiritual desta Eucaristia, lembrando todos aqueles que de modo especial experimentam mais de perto a cruz, o sofrimento. Nestes tempos de pandemia que estamos a viver, rezamos por todas as vítimas, por todos os doentes, por aqueles que deles cuidam e dão a sua vida para aliviar o sofrimento. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças.
Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Oremos. Deus omnipotente, não permitais que sejam perturbados por nenhuma adversidade aqueles que edificastes sobre a pedra inabalável da fé apostólica. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira Epístola de São Pedro. Caríssimos, recomendo aos anciãos que estão entre vós, eu que sou ancião como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e também participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, velando por ele, não constrangidos, mas de boa vontade, segundo Deus, não por ganância, mas por dedicação, nem como dominadores sobre aqueles que vos foram confiados, mas tornando-vos modelos do rebanho. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa eterna de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará.
portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvor a vós, Reina eterna glória, louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Então, Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que tu revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa da cadeira de São Pedro. Toda a celebração litúrgica é acontecimento de salvação, é celebração do mistério de Cristo. E também na festa de hoje se atualiza entre nós esse mistério, esse acontecimento no qual o Senhor continua no tempo e na história a graça da salvação, da nossa salvação. No ministério apostólico confiado a Pedro e aos 12, continua o Senhor a concretizar a sua ação no meio da comunidade cristã, no meio de nós. Por isso, ao celebrarmos hoje a cadeira de São Pedro, não celebramos um objeto material, a cadeira, mas tudo aquilo que ela significa. Celebramos Pedro e o seu lugar na Igreja como o primeiro dos apóstolos, aquele que presida a caridade de todas as igrejas e que nos confirma na fé e que nos conduz pelos caminhos da verdade do Evangelho, atualizando em cada tempo essa graça através do seu ministério, no testemunho permanente do mistério pascal, a que a primeira leitura da carta de Pedro aludia ao referir os sofrimentos de Cristo e a sua glória. Pedro é testemunho desses sofrimentos e dessa glória. Mas também concretiza este ministério no cuidado vigilante do rebanho, da Igreja que somos. E diz a carta de Pedro como é que é esse cuidado.
com boa vontade, segundo Deus, com dedicação, como modelo do rebanho. Este ministério de Pedro, vemo-lo hoje naquele que o continua, o nosso amado Papa Francisco. É sempre o mesmo e único Pedro, com o qual devemos estar em comunhão perfeita de fé e de vida. Ele é o garante da unidade de todo o povo de Deus. Por isso, nos chamamos católicos, um povo universal que caminha para a unidade desejada por Jesus, na comunhão com os pastores que o Espírito Santo escolhe e nos envia. No Evangelho que escutamos, podemos perceber melhor o segredo dessa escolha e desse envio. Quem dizeis que eu sou? Quem dizes que eu sou? Pergunta Jesus. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, responde Pedro. E Jesus apressa-se a esclarecer que aquela profissão de fé, aquela resposta de fé, é dom e revelação do Pai. És feliz porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Por isso, também eu te digo a ti, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Este é o mandato apostólico que Jesus confia a Pedro. Não é uma invenção humana, é uma graça do próprio Cristo a cada um de nós, que somos a sua igreja. Na pessoa de Pedro, conduz-nos pelo piso certo, pelo caminho certo do reino dos céus. Com ele, sabemos para onde vamos. Com Pedro, sabemos onde e por onde caminhamos. Sempre na fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Por isso a Igreja não prescinde de Pedro. Por isso a Igreja estima Pedro. Por isso a Igreja ama Pedro. Por isso a Igreja reza por Pedro, está com Pedro, porque sem Pedro perde-se. Meus caros irmãos e irmãs, é este dom da Igreja que celebramos hoje. Uma Igreja com rostos e com nomes, firme na fé e fiel à missão da primeira hora. O ministério do Papa não é algo de facultativo ou uma questão de gosto pessoal ou de moda. Não tem a ver com empatia ou simpatia. Muito menos depende do escrutínio diabólico de alguns que pretendem uma igreja de outros tempos, reduzida à reserva museológica. O ministério de Pedro, hoje, com o nome e o estilo de Francisco, é dom de unidade e de fidelidade ao Evangelho no nosso tempo. Unidos ao Papa Francisco e aos nossos bispos, continuamos a atualizar a profissão de fé da primeira hora. Continuamos a olhar o mundo com os olhos e o coração de Cristo, bom pastor. Um coração sensível e atento, disponível e gratuito, para acolher e dar a vida, sempre na fidelidade a Cristo, na Igreja. Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia em que rezamos de modo particular pelo Santo Padre Francisco e pela unidade da Igreja, não podemos esquecer o comovente testemunho que aqui nos oferece Santa Jacinta Marto. O seu amor e a sua compaixão pelo Santo Padre, que na sua experiência de criança sentia que sofria muito e era preciso rezar por ele,
a sua preocupação de aliviar os seus sofrimentos com a sua oração, motivam-nos hoje a esta atitude de comunhão com o Papa Francisco. Que Santa Jacinta Marto nos ensine esse amor incondicional à Igreja e ao Santo Padre. Irmãos e irmãs, na festa gloriosa do apóstolo São Pedro, em comunhão com o Santo Padre Francisco, peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que todas as igrejas, por intercessão de São Pedro, perseverem no ensino dos apóstolos, na fração do pão, nas orações e na união fraterna, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Papa Francisco, os bispos e os presbíteros apacentem o rebanho que lhes foi confiado na fidelidade aos dons do Espírito Santo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Cristo nos dê a fortaleza de Pedro, fundamento inabalável sobre o qual edificou a sua Igreja, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os pobres, os doentes e os aflitos experimentem a bondade de Deus Pai, ajudados pela solicitude dos pastores, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cresça em todos os fiéis o sentido do anúncio do Evangelho e o testemunho eclesial da caridade, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus, vivo e verdadeiro, dê aos fiéis que partiram deste mundo a coroa eterna da glória no seu reino, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que morreram, vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pai da eterna glória, que revelastes ao apóstolo São Pedro o mistério de Cristo, vosso Filho, iluminai a nossa inteligência para reconhecermos que Jesus Cristo é o Messias, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Oremos. Aceitai, Senhor, as ofertas e as orações da vossa Igreja e fazei que ela reconheça em São Pedro o Mestre que aguarda na integridade da fé e o siga como pastor que a conduz à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegais por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho Jesus Cristo. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Pedro, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Em comunhão com toda a Igreja, digamos a oração do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro
Jesus Cristo, o Cordeiro imolado na cruz, nossa Páscoa e nossa vida, está verdadeiramente presente neste pão vivo que está sobre este altar. Convido agora todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo.
Oremos. Senhor nosso Deus, que na festa do apóstolo São Pedro nos fortaleceis com o corpo e sangue de Cristo, fazei que a participação neste mistério redentor seja para nós sacramento de unidade e de paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos, nos momentos de maior dor, volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe agora que ponha fim aos tormentos que vivemos nesta pandemia. Meus caros irmãos e irmãs, vivamos este dia com um especial cuidado de oração pelo Santo Padre, pelo seu ministério, e de oferecimento da nossa vida por esta intenção, como fazia Santa Jacinta Marto. Procurar ter um coração cristão e católico nesta comunhão universal da Igreja, unidos aos nossos pastores e hoje, concretamente, à pessoa e ao ministério do nosso amado Papa Francisco. Um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.